Dando continuidade às questões do concurso do IBAMA de 2025, estou na página 2, bora lá. No que se refere à proteção de recursos pesqueiros e à pesca ilegal, julgue os itens seguintes. A pesca realizada em período proibido ou em locais interditados por órgão competente pode resultar na aplicação ao infrator de pena de detenção ou de multa, ou ainda de ambas as penalidades de forma cumulativa. Lembrando que para esse concurso eu não estudei, eu sinto dificuldade com provas da Sebrasp, porque quando não é de múltipla escolha, eu acho mais difícil. Você tem que julgar se tá certo ou errado, e ainda assim, se você errar, você é descontado. Provas nesse modelo eu acho bem difícil. Vamos lá, palavras-chave. Pode, porque ele dá a entender que ele não tá afirmando, ele não tá sendo muito definitivo, sabe? Então, pelo que eu li aqui, eu acredito que sim, que isso aqui está certo. O transporte, a comercialização ou a industrialização de espécimes provenientes de pesca proibida não serão considerados crimes ambientais nos casos em que o infrator comprovar que não participou diretamente da captura dos animais. Eu acredito que essa aqui esteja errada, porque independente de você não ter participado da captura, você tem coparticipação no crime. Então, as palavras-chave que eu acho aqui não serão considerados crime, não serão, são palavras importantes. Eu acredito que isso aqui está errado. O que você acha? A captura de peixes com o uso de substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes aos dos explosivos configura crime ambiental com pena de reclusão prevista em lei. Isso aqui eu já vou considerar que é certo. Estará isento de multa aquele que, tendo licença válida para pesca, deixar de apresentar declaração de estoque de pescado. Isso aqui tá errado, eu acredito, né? Porque se você deixa de apresentar alguma coisa, automaticamente você não tem que ter facilidade. Você não vai ganhar uma isenção de multa, mesmo tendo a licença. Você precisa apresentar uma declaração, um comprovante, alguma coisa. Então, palavras-chave: isento, quer dizer que deixa de, tendo licença, deixar também aqui, ó. Então, letra, eu acho que é errada. E essas perguntas foram sobre pesca ilegal. No que concerne ao sistema informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira e aos métodos da pesca industrial, julgue os itens a seguir. Na utilização de petrechos na pesca industrial, devem ser observadas as restrições previstas nas normas de ordenamento definidas no âmbito do sistema de gestão compartilhada do uso sustentável dos recursos pesqueiros. Devem ser. Então, aqui falou sobre pesca, aqui também, mas agora é pesca industrial, né? É diferente. Mas devem ser, eu acredito que isso aqui esteja correto. No processo de regularização de uma embarcação de pesca, exige-se a atualização das informações relativas à embarcação e a realização de vistoria, a qual deve ser efetuada de forma pública por um agente vistoriador do IBAMA. Eu acredito que isso aqui também esteja correto, porque está falando que para regularizar o barco, vai pedir a atualização das informações e vistoria, que no caso a vistoria vai ser realizada por um agente do IBAMA. Eu acredito que está correta. A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, CITES, foi firmada em Washington em 3 de março de 1973, com vistas a proteger certas espécies contra o comércio excessivo e assegurar sua sobrevivência. Considerando o disposto no decreto de implementação da CITES, julgue os seguintes itens. A autoridade administrativa não pode autorizar a importação de espécies consideradas ameaçadas de extinção e que são ou podem ser afetadas pelo comércio provenientes de países não signatários da CITES. O seguinte, que autoridade administrativa que está falando, IBAMA,
não pode autorizar? Mas será que não pode, dependendo do que? O porquê, qual o motivo? Às vezes pode, se for algo autorizado, algo que necessita. Isso aqui eu fiquei na dúvida. Eu acredito que... porque tá falando que não pode autorizar a importação de espécies consideradas ameaças de extinção e que são ou podem ser afetadas pelo comércio proveniente de países. Eu acredito que isso aqui esteja errado, não sei. Compete ao IBAMA, na condição de autoridade administrativa, a concessão de licença para exportação e a importação de espécies consideradas ameaçadas de extinção e que são ou podem ser afetadas pelo comércio, conforme a relação anexa ao da CITES. Compete ao IBAMA, se ele vai conceder ou não a licença para exportação e importação. Eu acredito que sim. Compete a ele, se ele vai autorizar ou não. Julgue os itens subsecutivos a respeito do território aduaneiro. Nossa, aqui já... nunca li isso aqui. Você já leu isso? Comércio. A respeito do território aduaneiro, do regime aduaneiro especial, bem como do que dispõe a Portaria 249/2023, da Secretaria de Comércio Exterior, SECEX. No regime especial de entreposto aduaneiro na importação, apesar de dispensada a licença de importação, é devido o pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP, importação e da CONFINS de importação incidentes na operação. Aqui, por conta dessas perguntas anteriores, tá falando aqui, regime entreposto aduaneiro na importação, apesar de dispensada a licença de importação, porque importação é uma coisa séria. Como é que vai ser dispensada, né, de licença? Eu acredito que isso aqui esteja errado. O território aduaneiro é circunscrito a portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, por onde se efetua a entrada ou a saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas. Bom, sobre questões aduaneiras, questão de exportação, importação, não faço ideia. Você já viu sobre isso? Você estudou? Você que fez a prova do IBAMA, leu essa portaria? Eu moro em um estado que faz fronteira com outro país e eu acredito que isso aqui esteja correto, né? Porque a gente tem alfândega, porque entra e sai muita mercadoria dessas fronteiras. O pedido de licença de importação processado por meio do Sistema Integrado de Comércio Exterior pode estar sujeito à aprovação por mais de um órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela análise do pedido e pela emissão da licença. Pode estar. Está falando aqui quando fizeram um pedido de licença de importação, tanto o Sistema Integrado quanto outro órgão é ele quem vai dar a licença, vai analisar e vai ser responsável pela emissão ou não. Bom, não sei. Eu vou colocar aqui sim, talvez, porque aqui acontece isso também. Tem muita coisa que depende do órgão estadual e também do órgão municipal. Em relação aos impactos do fogo nos ecossistemas, julgue os itens a seguir. Então, aqui é sobre fogo. E aqui, as outras questões foram sobre exportação e importação. Em relação aos impactos do fogo, a redução dos níveis de auxinas desencadeada pela passagem do fogo em plantas adaptadas é uma resposta hormonal para a sobrevivência em savanas, pois estimula o crescimento de gemas laterais, evidenciado pela arquitetura tortuosa das árvores. Bom, esse aqui é um pouco de fisiologia vegetal, né? Para saber se é a auxina mesmo que faz com que as árvores passem por esse estímulo. Eu não lembro, não sei. Eu vou dizer que sim, porque no cerrado acontece muito isso. O fogo passa e as árvores do cerrado têm uma resposta positiva em relação ao fogo. Elas crescem melhores, mas também a arquitetura é tortuosa, é raquítica, ela é menorzinha por conta disso. Então, eu vou de correta. Amazônia e Mata Atlântica, ecossistemas tradicionalmente classificados
do ponto de vista ecológico, como independentes do fogo, estão cada vez mais vulneráveis a incêndios, devido à alteração do microclima causada pelo desmatamento e pela fragmentação florestal. Correto. Palavra-chave eu acredito que seja independentes, que elas não precisam do fogo para crescer, se desenvolver assim como o cerrado. Incêndios florestais favorecem a mineralização da matéria orgânica em solos de ecossistemas dependentes do fogo, como é o caso do cerrado, estimulando a floração adaptativa de diversas espécies herbáceas. Isso aqui é correto. O cerrado tem essa característica de ser influenciado pelo fogo. Julgue os itens a seguir relativos ao uso legal e seguro do fogo. Mais uma série de questões sobre fogo. O uso da técnica de queima em flancos, realizada em linhas paralelas à direção do vento, pode gerar forte turbulência no encontro das chamas, o que aumenta o risco de crestamento foliar. Isso aqui é muito sobre controle integrado do fogo, né? Sobre prevenção. Existem várias técnicas mesmo que você usa para incêndio florestal, que é fogo contra fogo, né? Você não utiliza água. Normalmente se utiliza fogo também. Eu acredito que isso aqui seja correto. Na prevenção da propagação de incêndios, produtores rurais, com autorização do órgão competente, podem realizar a queima controlada, conforme a lei número 14.944/2024, para a construção e manutenção de aceiros em cercas e divisas da propriedade. Isso aqui é correto, desde que o requerente tenha licença, uma autorização para o uso do fogo, para queima controlada, ele pode sim utilizar principalmente para manutenção de aceiro. No cerrado acontece muito isso. As práticas relacionadas ao manejo integrado do fogo em unidades de conservação para a redução da carga de material combustível vegetal superficial até 1,80 metros de altura podem ser realizadas durante todo o ano. Uma questão do uso do fogo é que aqui no estado que eu moro, volta e meia o órgão estadual ele divulga uma portaria dizendo que está proibido as solicitações de autorização para queima controlada. Ainda mais em unidade de conservação. Tem que ter uma atenção maior. Então, isso aqui está errada. Isso aqui eu sei. Isso aqui, eu acho que essa aqui eu vou acertar. Se eu selecionei direito no dia da prova e li direito, eu acho que essa aqui pelo menos deu certo. Acerca das mudanças climáticas globais, julgue os itens a seguir, considerando evidências científicas constantes dos relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Então, agora a gente estava falando sobre fogo, agora a gente vai falar sobre mudanças climáticas. A temperatura em áreas continentais no período de 2011 a 2020 foi cerca de 1,1 graus Celsius mais alta que a registrada entre 1850 e 1900, o que está associado a diversas ações humanas, como emissões de gases de efeito estufa, utilização de fontes de energia não limpas e não renováveis, padrões de produção e consumo de uso predatório e descarte de matérias-primas. Bom, as causas das mudanças climáticas estão ok, eu só não sei sobre esses dados, né, de aumento de temperatura entre os anos. Mas considerando essas outras causas aqui citadas, eu vou colocar como correta. O processo de desertificação observado principalmente em regiões áridas e semiáridas como a África subsaariana, partes da Ásia Oriental e Central e Austrália é resultado da diminuição da distribuição e intensidade das chuvas associada ao desmatamento e à redução dos recursos hídricos. Essa aqui eu acho que pode ser sim, apesar de que algumas regiões dessa são semiáridas e áridas desde quando eu nasci, mas eu vou de correto. Nos últimos 50 anos, o aquecimento global ocasionou, a partir da extinção de espécies, principalmente em mares tropicais,
uma diminuição drástica da criosfera, definida como a biodiversidade de fauna e flora marinha em ambientes oceânicos. Bom, não sei o que é criosfera, pode ser que sim, acredito que sim. E aí, o que você acha? Como foi a prova do IBAMA para você? As questões de conhecimentos específicos. Você estudou? Como é que você faz para estudar? Você utiliza algum site que tenha perguntas? Porque eu sinto que concursos da área ambiental são difíceis de sair. Normalmente saem municipais, né? Os federais são mais difíceis. A única opção que a gente tem, quem é da área de meio ambiente, ou que gosta, ou que quer entrar para essa área, é só IBAMA e ICMBio, normalmente, são as opções federais. E eu tenho dificuldade de encontrar sites que são focados nesses concursos. Por exemplo, o Gran Curso, Estratégia ou outros, eles são focados mais nos jurídicos, né? Carreira policial. Quase não vejo dessa área. Como é que você faz para estudar? O que você achou da prova do IBAMA? Estava fácil, estava tranquilo, era só ler? Você acha que era só ler, prestar atenção, que conseguia fazer uma boa quantidade de corretas, né, de acertos? O que você me diz?